Olá pessoal, bom dia meus queridos, saudades de vocês, tá certo? Um abraço e um beijo no coração de todos, certo? Hoje a nossa aula nós vamos falar, né, ainda na próxima aula nós concluímos, com certeza, viu, essa unidade do outro bimestre, para na segunda nós já estar entrando na nova unidade, tá certo, meus queridos? Então nós hoje vamos falar sobre o crescimento urbano, ou seja, o crescimento urbano ou das cidades podem existir sem que haja urbanização? Bom, isso só ocorre quando o crescimento urbano ele é superior ao normal, ou seja, quando há o êxodo rural. E o que é o êxodo rural? Bom, o êxodo rural ele é correspondente ao deslocamento de pessoas do campo para a cidade, o que resulta então no aumento da população das cidades, né? E as cidades, elas podem ser naturais ou espontâneas, ou seja, as cidades elas podem ser classificadas em espontâneas ou planejadas. As cidades planejadas são aquelas que se formam ao longo do tempo sem grande preparo para atender as necessidades da população. Já as cidades planejadas são aquelas que foram projetadas. Um exemplo disso é Brasília, né? Brasília foi planejada com fins políticos, para ser a capital ali da política, né? Isso Brasília. Então, quando há o crescimento das cidades, quando o crescimento das cidades ele é acelerado devido aos polos financeiros, industriais e culturais, pode ocorrer a conurbação. A conurbação é o quê? É a junção de duas ou mais cidades vizinhas que crescem e se desenvolvem, formando então um conjunto ou uma única mancha urbana, certo? Um exemplo disso é o Rio de Janeiro e São Paulo. A conurbação entre essas duas áreas urbanas apresentam então um intenso fluxo de transportes e de mercadorias e pessoas, certo? Por isso, então, quanto mais funções uma cidade ela desempenhar, maior então a influência que ela exercerá sobre as demais cidades, certo? Então as cidades elas podem ser médias. O que são essas cidades médias? Bom, elas influenciam outras cidades no seu entorno por meio de oferta e serviços mais qualificados. Já a metrópole é o quê? A metrópole é a cidade que apresenta então grande aglomeração de pessoas, e um exemplo disso, ela cede também empresas e serviços de saúde e de universidades também, né? Isso para a população. Então, continuando, as cidades também elas podem ser centrais, que são conhecidas como metrópoles, que é o que eu acabei de falar para vocês. Que a metrópole é o que? É a cidade que apresenta então a grande aglomeração populacional e é onde ela cede então o que? Empresas, serviços de saúde, de universidades e entre outros serviços também, certo? Então, as cidades globais são aquelas que exercem grande influência mundial, ou seja, devido ao grande poder econômico. Essas são as cidades globais, certo? São aquelas que exercem então a grande influência mundial devido ao grande poder político, ao grande poder econômico, perdão. Gente, então são essas características das cidades globais, elas são caracterizadas também por possuírem sedes de centros culturais, empresas mundiais, de sistemas de transportes e comunicações, certo? Tem que ser comunicações avançadas, né? Isso, elas também são caracterizadas pelos sistemas financeiros, pelos seus centros de pesquisas, certo? Como eu falei, os centros culturais e entre outros, certo? Então, alguns exemplos dessas cidades globais, nós temos Londres, né? Isso, Tóquio e Nova York. E Paris também, certo? E entre outras, que vocês também podem encontrar. E esse conceito surgiu então em oposição
ao de megacidades, que são cidades que possuem grandes números de habitantes, com mais de 10 milhões de pessoas, né, isso? E que também, gente, eles não se caracterizam necessariamente pelo crescimento econômico, certo? As megacidades, ela é caracterizada só pelo aumento da população, que é pelo número de habitantes, certo, gente? Então, aqui eu coloquei para vocês que megacidades são cidades que possuem grande número de habitantes, então, sem contar pelo poder, pelo crescimento econômico, certo? Então, gente, dentro dessas caracterizações de cidades, mais à frente, não agora, vocês vão estudar também, falando sobre as metrópoles global, regional, certo? A nacional e os centros regional. Não necessariamente nesse conteúdo, que nós não vamos entrar a fundo. Nesse conteúdo a gente só fez um breve embasamento sobre as cidades e como elas podem ser classificadas, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e qualquer dúvida nós tiraremos logo em seguida no Google Meet, certo? Então um grande abraço para vocês e até logo, gente.